Olá, pessoal. Bom, nessa aula de hoje, então, nossa aula de número 7, nós vamos estar discutindo um pouco sobre como fazer uma análise crítica, considerando o tipo de trabalho, né, que vocês estão construindo, que é um artigo científico. Ele tem em vista ser uma reflexão sobre a prática, sobre situações da prática, né, da prática pedagógica, com viés crítico, né? Então a gente vai estar discutindo um pouco o que seria esse viés crítico, essa base crítica, como organizar uma reflexão, né? Um trabalho científico de base de uma perspectiva com uma abordagem crítica. E também vamos ver o tempo, né? Se não der para dar conta nessa aula de hoje, vai ficar para a próxima acerca das citações, forma de organização, né? Considerando que vocês estão no momento então, de organização dos seus referenciais teóricos, né? Então, começando a organizar esses movimentos, né, de construir uma abordagem crítica, uma perspectiva crítica no trabalho de vocês, tá? Bom, então, para começar, vamos olhar, então, né, vou me guiando pelo material que eu compartilhei com vocês, o que se entende, então, por uma análise crítica. Primeiro, né, o que se entende por análises, né? No campo no trabalho científico, da abordagem científica, a gente vai identificar, né, autoras de metodologia que vão apresentar as possibilidades de construção de uma pesquisa, de um trabalho científico, né? Então, alguns autores vão colocar lá a exploração, levantamento de dados, né? A descrição. E no campo da ciência humana e social, então, a gente, né, vai defender, né, e aqui a perspectiva que eu quero incentivar e instigar vocês é de fazer uma análise, ou seja, vai além de descrever, né? O que é descrever algo? Eu vou descrever uma casa, né? Eu vou descrever como ela é, né? Então, eu vou ficar no campo da descrição. A análise, ela vai além, né? A análise é uma capacidade de, além de descrever, né? Então, de ver, às vezes, coisas que não estão tão óbvias, né? Vou descrever a casa, vou descrever o que está óbvio na casa, né? Agora, analisar é algo mais minucioso, mais a fundo. Eu só vou poder identificar detalhes, coisas nessa casa, por exemplo, se eu entrar nela, se eu permanecer um tempo nela, se eu for ficar lá observando, identificando, relacionando, né? Vários fatores, várias coisas que eu puder ir olhando ali, que puderem ir acontecendo, né? Então, a análise, ela vai além de descrever. E é essa a perspectiva que vocês, né, são incentivados na nossa disciplina e nesse trabalho acadêmico que vocês têm a proposta de construir, né? E crítica, né? Então, o que tem esse viés crítico, né? Dentro de uma perspectiva de autores críticos, o que se entende, né? Um posicionamento crítico. É uma posição capaz de fazer análises de um ponto de vista que não é apenas o senso comum, né? Que não é apenas o óbvio. E que também, uma perspectiva freiriana, né? Que não é apenas fazer a crítica, né? Fazer a crítica. É fazer a crítica para anunciar algo, para superar, né? Então, uma posição crítica também tem essa perspectiva, essa proposta, né? Muitas vezes até a gente vê algumas pessoas falando, critica muito, mas não faz a crítica, mas não propõe superar, não propõe então outra possibilidade, né? E acho que isso é um papel quando a gente faz um trabalho acadêmico, né? Também anunciar. Então, estou fazendo a crítica, estou aqui, né, discutindo essa posição, né, que não me parece, né, dentro da literatura, com base nos autores que eu fui identificando, a mais pedagogicamente, socialmente, né,
que se defende, né? É, porque se defende que seja uma perspectiva pedagógica no outro sentido, em qual sentido? Então, eu vou defender, né? Isso é importante, porque senão, às vezes, a gente pode cair numa crítica né? Sem porquê, né? Numa crítica sem consequências dessa crítica, né? Então, claro que nem sempre a gente vai anunciar coisas, mas levantar alguns pontos e buscar propostas, né, para como então ser diferente, como outra visão, isso é importante, né, num posicionamento crítico também, né. Então, a capacidade de fazer relações entre pontos de vistas, né, enquanto pesquisador e o campo, né. Então, isso é importante, porque a análise crítica, ela nunca vai ser o senso comum também, o que eu acho, né. Vai ser exatamente a fundamentação teórica, né? Pesquisadores do campo que vão me subsidiar para olhar, mesmo que às vezes, por exemplo, né? Agora mesmo a questão das enchentes, né? Então, é algo que, é claro, muitos pesquisadores não escreveram sobre, não analisaram sobre. Por quê? Porque foi uma situação inédita, específica e local. Mas, às vezes, a questão, né, ambiental, a questão social, né, de como o ser humano tem lidado com essas situações catastróficas, né? Pedagogicamente, né, já se viveu a pandemia, agora aqui no Rio Grande do Sul, então essa questão das enchentes, outros lugares do Brasil, outros lugares do mundo já viveram situações similares. Então, às vezes, buscar fundamentação em autores que discutam coisas próximas e parecidas para me respaldar, né? Isso é uma análise crítica, né? No campo, então eu vou buscar no campo que eu estou estudando, na filosofia, na educação, na pedagogia, né? Subsídios para me respaldar cientificamente. Espero, então, que o pesquisador tenha a capacidade de fazer relações entre a base teórica e o seu tema de pesquisa, né? Então, é exatamente o que eu estava falando, as relações entre as bases teóricas e o tema de pesquisa. Isso é muito importante. Agora que vocês estão construindo seus referenciais e fundamentações teóricas, né? Eu tenho que buscar fundamentações teóricas, não só às vezes porque eu me familiarizei ou porque eu escolhi tal autor, mas ele tem que subsidiar, ou eles, né? As fontes têm que subsidiar o meu tema. Então, às vezes, eu não tem autores que a gente, né, gosta, se familiariza, se aproxima, tem uma familiaridade, né, né, vocês já estão ao final de curso, então gostam de alguns autores, conhecem, mas eu tenho que ver se ele fundamenta teoricamente os meus pontos de vista, o meu tema de estudo de pesquisa aqui nesse trabalho, né. Pode-se usar mesclagem de verbos pessoais e impessoal, sempre deixando claro que é pensamento, o que é pensamento e interpretação sua, o que é pensamento e reflexão de um autor fundamentado. Então, um exemplo. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente escreve numa linguagem única e que na frase ou em parágrafos não se entende se é o autor, né, vocês falando, ou se é baseado em alguma fonte teórica, né? Então, essas escritas são importantíssimas numa análise crítica, que vão mostrar, né, até relacionando discussões já feitas anteriormente sobre plágio, sobre propriedade intelectual, vão mostrar se eu estou me fundamentando teoricamente em algum autor ou se eu estou escrevendo aquele pensamento é meu, né? Então, essas diferenciações são importantes. Então, alguns exemplos. Compreende-se com base na leitura de Marx que, ou seja, a sua compreensão a partir da leitura do autor. Né? Então, a partir da leitura do Marx, a partir da leitura de tal autor, se foi possível entender, se compreendeu, se depreendeu, se analisou, né? Aí outra forma de escrita, concorda-se com o galo quando aponta que, ou seja, estou concordando, ou aproxima-se né, das visões de tal autor. Então, estou dizendo que eu me aproximo, né? Eu me aproximo, eu concordo, então eu estou meio que parafraseando esse autor, né? Segundo o galo, eu estou usando uma frase para dizer que é o galo que disse isso.
né? Conforme tal autor. É o autor que está dizendo isso. Diferente é eu dizer com base na leitura, né, do texto, da obra de Freire, se pode analisar, né, tal coisa. As minhas visões, né, como autora ali do trabalho, a partir de um autor, de um pesquisador que eu li, né? Então, essas diferenciações são muito importantes, tá? Então, como começar a análise crítica, né? Começar por algo mais amplo, com a busca ser explorado e reconhecido. Então, esse movimento de, às vezes, começar por algo mais amplo, até pelo exemplo que eu estava dando das enchentes, né? Considerando ser um tema muito específico, local, né? Então, as situações, às vezes, que vocês vão querer analisar são situações específicas, né? São alguns detalhes que inquietaram vocês ao longo dos estágios e vocês querem aprofundar. Mas, às vezes, eu tenho que ampliar para mim poder conseguir fundamentar e entender mais amplamente, né? Porque a gente tem que sempre considerar no campo crítico, numa análise crítica, que há relações, né, sociais, econômicas, culturais, filosóficas, de vários âmbitos. Então, eu tenho que entender essas relações para poder dar conta da especificidade que eu quero abordar, né? Então, né, buscar essas fundamentações mais amplas no campo da educação, da pedagogia, no campo da filosofia, né? E depois ir afunilando, né? Então, isso também é importante vocês fazerem esse movimento no referencial teórico de vocês começar mais amplamente e afunilando no sentido de se aproximar do objeto que vocês vão contemplar nos resultados, nas análises, né? E os resultados das análises vocês têm que buscar também especificar e dar conta do objeto, mas também ampliar no sentido de entender ele dentro da sociedade, né? Então, e isso assim é importante, porque às vezes a gente quer buscar materiais e fundamentações, né, para analisar, para dar conta do nosso objeto, muito específicas, e aí a gente fica com dificuldade de conseguir, né? Então, às vezes tem que ampliar um pouco mais, né? Então, vou ampliar para entender dentro da filosofia, dentro da educação, dentro da sociedade, né? E aí, às vezes, eu tenho que fazer as relações também, porque às vezes eu quero tratar a filosofia enchente. Não tem nada, tem estudos falando sobre a enchente, tem estudos falando sobre a filosofia. Vocês devem ter muito material sobre a filosofia, a importância, o papel da filosofia, como abordar a filosofia, diferentes vieses, né? A partir de problemas, enfim, tô dando alguns exemplos. Então, aí eu vou unir, né? Os textos, a fundamentação sobre a enchente, sobre a filosofia. Aqui estou dando um exemplo só, né, pessoal? Para a gente poder entender e pensar. Um texto acadêmico, né? Vocês estão fazendo um texto acadêmico e ele deve ter cientificidade. Então, cuidado com coisas como acho, penso, né? O que vocês podem usar de palavras, né? Na introdução, nas análises de vocês também é bem-vindo, considerando o tipo de trabalho que vocês estão fazendo. É usar, né? Foi percebido, foi observado, né? Então, porque o acho, ele dá muito assim do achismo, né? Do senso comum, né? Foram inquietudes, foram coisas, né? Situações, foi uma situação que me tocou, que me chamou muito a atenção. Então, você pode descrever, né? Mas sempre tomando cuidado com palavras muito fortes, né? Então, cuidar com palavras que às vezes a gente, na linguagem falada, a gente usa, porque palavras têm poder, né? Então, sempre também buscar palavras mais ponderadas, né? Porque às vezes a gente pode, se não aumentar, assim como diminuir, exaltar demais certas coisas, situações que podem dar um grau na escrita muito forte, né? Não usar muito a linguagem do eu, embora que, né, possa se usar em dados momentos o eu, né, entendo, penso, concordo,
mas cuidar, porque senão fica só muito no eu, e o trabalho de vocês é acadêmico, é científico, e isso implica que ele tem que ser fundamentado teoricamente, né? Se aproprie de sua base teórica, né? Isso é importante. Então, dependendo de temas que eu vou tratar, há conceitos, então eu tenho que me apropriar. Ética, eu vou trabalhar sobre ética. Eu tenho que me apropriar do conceito de ética, pelo menos em alguns autores, né? E aí eu tenho que entender bem, né, esse conceito de ética, eu tenho que me apropriar. O que que é ética? Filosofia na escola. Eu tenho que me apropriar filosofia na escola. Tenho que estudar algum autor, escolher e me apoiar e me apropriar dele, né? Entender bem ele. Então, é como eu digo sempre, né? Cuidado às vezes, porque como tem as situações que às vezes tem pessoas que começam a pegar muitos autores e não se apropriam desses autores e às vezes podem até mudar e usar de uma forma não muito qualificada e adequada o pensamento desses autores. Então, busque subsidiar em 2, 3 autores, né? E se apropriar deles, né? Estudar esses autores, o pensamento deles, estudar a obra deles, estudar autores que leiam, que estudaram eles, né? Que já fizeram releituras, né? Desses autores, é, porque isso facilita a qualidade do trabalho de vocês e facilita também o grau de aprofundamento que as leituras que vocês vão ter que fazer, né? Cuidado para não ficar refém de citações. A gente vai também falar um pouco ainda também sobre isso nessa aula na próxima. Porque quando a gente também fica refém de muita citação direta, principalmente, e citações longas, dá uma alusão que o autor está só se baseando nas fundamentações teóricas, né? Então é bom, importante a gente ponderar o uso de citações às vezes indiretas. Então, a partir da leitura do Freire foi possível entender, concorda-se com o Freire, e escrever alguns parágrafos que às vezes são também nem sempre citações diretas e tampouco citações muito longas, porque a citação longa ainda ela é recuada, né? E aí dá uma parada, uma quebrada no texto. Então, tu usar só muitas citações longas, fica muito pesado o texto e muito só se, né, usando autores para falar coisas muito longas por ti, né? Então, dá muito essa ideia. Então, é importante, às vezes, usar citações longas, citações diretas, principalmente com conceitos e coisas que a gente quer que seja falado exatamente como o autor fala, né? Mas, ponderar. Coerência, né? Manter uma lógica, né? Uma sequência das ideias, né? Os pontos levantados têm que ser coerentes entre si até uma abordagem final. Então, a questão da coesão, da coerência no texto, né? Às vezes a gente vai escrevendo e aí vai lembrando e vai surgindo coisas. Mas o que é importante, a gente ir escrevendo e depois ir relendo e buscando aproximar ideias de ideias. Então, eu estou falando sobre a filosofia na escola, não posso pular lá para um parágrafo sobre, né, a história da filosofia, né? Então, eu tenho que ter uma coerência, pensar a estrutura que eu vou seguir no meu trabalho. Então, eu vou falar primeiro sobre como a filosofia surgiu, iniciou-se na escola, como a filosofia é hoje na escola, desafios da filosofia hoje na escola, né? Então, eu vou ter uma ordem, uma sequência. Por mais que às vezes depois a gente vai escrevendo e vai misturando as ideias, quando eu tenho que sempre reler depois, né, o texto e buscar. Aqui eu estou falando sobre então, o resgate histórico de como a filosofia foi inserida na escola. Aqui, agora eu vou começar a falar sobre a filosofia hoje na escola, né? Sobre o tratamento da filosofia hoje, como ela se insere e tal. E aí, depois, então, aqui agora eu vou começar a falar sobre os desafios, as questões que se colocam, né, do trabalho da filosofia na escola hoje. Então, esse processo é importante, coerência e coesão, porque senão eu falo uma ideia, falo outra, depois eu retomo uma ideia que eu já tinha, né? Então, o texto parece que fica repetitivo e não avança, né? Então, vocês pensarem a estrutura, buscarem a lógica do pensamento de vocês, ter uma continuidade, uma sequência, é sumário nesse tipo de trabalho, né? Não use, né? Então, evitar figuras de linguagem, né? Uma linguagem muito rebuscada. Então, às vezes,
linguagem coloquial, né, e figuras de linguagem, né, de vários tipos, né, evitar, porque as figuras de linguagem são mais informais, né, e em dadas situações que se usam na linguagem acadêmica não convém, né, a não ser quando quer parafrasear, dar algum exemplo de alguma coisa, né. Também, assim, o cuidado com gírias, né, linguagem muito informal. A linguagem, a análise crítica não pode ser feita em primeira pessoa do singular, né, sempre, né? Então, o que eu já tinha falado, né? A questão de tomar cuidado com o uso da linguagem na primeira pessoa. Por mais que é um texto reflexivo, né? Sobre situações de vocês na prática, tomar um cuidado, né? Abuso de citações, utilização de ideias de terceiros sem citação é configurado plágio, né? Discussão que nós já fizemos. Se você não colocar suas ideias e colocar as ideias de outros autores como se fossem suas, pode configurar plágio. Então, cuidado com grandes teorias, conceitos, né? Que muitas vezes vocês já ouviram falar, né? E acabam colocando no texto e não colocam o autor, né? Então, há conceitos, né, palavras que às vezes a gente lê e já sabe que é tal autor. Então, é importante tomar esses cuidados e colocar fontes, né? Até mesmo quando não é uma fonte de primeira pessoa, né? Então, alguém citando Freire, mas tomar cuidado, porque às vezes a parte que a gente pega do texto não está ali falando do Freire, mas em algum momento o autor, né, do parágrafo está falando com base em Freire, né? Então, esses cuidados, assim, é importante se ter, né? E quando se tem dúvida, se cita a obra, o artigo, o trabalho que se leu, né? Então, se cita o autor que se leu, de onde eu peguei os materiais, né? As ideias que eu estou me fundamentando ou depois usando para os resultados e análise do trabalho. Não fazer uso indevido de pensamento de terceiros, não modificar informações de fontes teóricas. Então, também cuidado para modificar ideias e pensamentos dos autores, principalmente às vezes palavras que possam alterar o sentido, né, do que os autores falam. Não adulterar resultados da coleta de dados, aí aqui já entrando em resultados dos dados, né, então não alterar resultados, botar os dados, porque sempre os dados são importantes, né. Então, às vezes, não é bem o dado que a gente queria como a gente queria, mas é importante a gente apresentar o resultado. O que a gente pode fazer, às vezes, é uma escolha. Tais dados eu não vou colocar, tais dados eu vou colocar no trabalho e vou colocar só alguns dados, né? Jamais menosprezar os pesquisadores, seus métodos de pesquisa. Citação sem fonte é plágio, né? Trabalho zerado. Então, cuidado com plágio, cuidado com copia e cola na internet, né? Copia e cola em sites, páginas e blogs que não tenham fontes, que muitas vezes não trazem fontes dos trabalhos e acabam fazendo um plágio, né? Online, porque isso vai dar para vocês um trabalho zerado, né? O trabalho não é plagiado, o aluno ganha zero, né? Bom, fique por dentro do estado da arte do tema, né? Isso aqui já foi falado na aula sobre o referencial teórico. Então, fazer esse estado da arte do tema, buscar, ver o que já foi produzido, o que, né, já foi falado. Já compartilhei com vocês algumas bases de dados, né? Cielo, as páginas que são plataformas dos trabalhos acadêmicos de tese e dissertação de mestrado e doutorado, né? Então, isso é importante, buscar saber o que já foi falado sobre esse meu tema, né? Estrutura sua opinião, né? É o que eu falei já também um pouco sobre a estrutura do trabalho. Eu tenho que fazer uma estrutura, uma ideia inicial do que eu entendo, do que eu quero desenvolver ao longo do trabalho. Porque com isso eu vou poder olhar o que eu vou precisar dar conta, que fontes eu vou ter que buscar, que conceitos, né? Que dados eu já tenho, que discussões eu já tenho que eu quero propor, né? Então, essas questões são importantes. Também, às vezes, posso botar já as bases teóricas dos autores que eu vou querer usar, né? Tudo isso, às vezes, já posso ir colocando em pontos e também, de certo modo, ir apresentando na introdução, né? Porque isso já vai ajudar a orientar o meu pensamento, né?
Delimite as contribuições, né? Bom, isso é importante também. Delimitando as contribuições do trabalho nos resultados das análises, né? E já pensando que contribuições sociais, acadêmicas esse meu tema tem, né? Isso é no campo da justificativa. E é importante também para se pensar o que eu quero que esse trabalho contribua para mim, para a área, para o campo, né? Porque a gente tem que pensar que o trabalho não vai poder dar conta de tudo, então eu vou ter que escolher alguns dados e elementos para poder discutir, né? Então, isso também é importante para mim pensar e delimitar o que eu vou analisar, o que eu vou apresentar, que contribuições eu quero dar conta no meu trabalho, nesse meu texto, né? Dentro do tamanho e dentro do tempo que eu tenho para construir esse trabalho, né? Bom, aqui a gente agora vai falar um pouquinho, então, sobre citações. Então, o que são citações, né? Então, as citações, né, são frases ou ideias importantes de autores, né? Que eu vou escrever tais quais elas são, né? Tais quais elas são apresentadas. Para fortalecer meus argumentos, minhas fundamentações, minhas bases científicas teóricas, né? Então, a citação ela pode ser, né, direta ou indireta, né? Então, a citação direta é aquela que eu faço direta, exatamente como o autor fala, né? Seja um conceito, seja uma frase, seja um posicionamento, um argumento que eu quero importante dele, colocar exatamente como ele fala, né? A citação direta ela pode ser curta ou longa. Quando é curta, até 3 frases inteiras, ela vai no texto, dentro do corpo do texto que eu estou escrevendo. Abro as aspas e coloco entre aspas. Essa é a forma de informar que é uma citação direta no corpo do texto. Essas citações, elas sempre têm que ser acompanhadas do sobrenome do autor ou dos autores, o ano da obra, porque se há mais de um ano de obra, e como os autores também escrevem várias obras, a gente bota o ano da obra e a página para saber exatamente de onde ela foi tirada, né? Então, aqui no material que eu compartilhei com vocês está especificado como fazer essas citações mais detalhadamente, tá? Então, é importante vocês se apropriarem disso também. E a citação ela pode ser também longa, que é a citação que eu recuo do texto, né? Quando são mais que 3 frases, 3 linhas, né? A ABNT, né, a norma acadêmica, indica que deve ser recuada para mostrar que ela é uma citação longa. Essa citação daí ela vai sem as aspas, porque já o recuo dela já indica que ela é uma citação, né? Mas também vai com o ano e a página, além dos sobrenomes dos autores, né? Citação da citação é aquela que é o apude, né? Que é o citado por, né? Citando, né? Então, é um tipo de uma citação que a ABNT aponta, indica, sugere, né, indica como deve ser usado. O APUD vai em itálico por ser uma palavra estrangeira. Todas as palavras estrangeiras da ABNT indica que devem ser grafadas em itálico, para estar mostrando esse, né, que é de um idioma que não é brasileiro, né, português. Mas é um tipo de uso que, assim, eu recomendo sempre ser usado com cautela, principalmente porque são citações que a gente lê um autor que está citando Freire, né? Ciclano citando Freire, Ciclano citando Chauí. Então, já é uma análise do autor em cima do Freire e da Chauí. Então, a gente tem que sempre cuidar para não usar em demasia, cuidar para para não mudar a ideia que esse autor está fazendo, né, a leitura que ele está fazendo desse autor que ele leu, desse clássico que ele leu, né? Então, esses cuidados são importantes. Aqui mostra bem também como fazer esse uso do APUD, como fazer ele adequadamente, né? Eu não costumo usar APUD, eu sempre uso a palavra mesmo escrita em português, né? Então, eu costumo dizer, né? Ciclano citando Freire, citando se baseando em Marx, né? Eu prefiro, né? Eu acho que fica mais no nosso linguajar português e brasileiro, mas é usado, né?
e a citação indireta, né? A citação indireta é a citação ou, né, momentos que eu estou falando, me baseando na perspectiva freiriana, mas eu estou parafraseando e falando com as minhas palavras, né? Então, Freire compreende educação bancária como, mas eu tenho que apresentar, né? Freire compreende, Freire abre parênteses, bota o ano da obra que eu estou me referindo, na qual ele trabalha a educação bancária, né? E assim também outros autores, né? Então, a citação indireta são as citações que às vezes a gente faz muito ao longo do texto, porque a gente quase sempre está escrevendo, está se fundamentando, né? Se apropriando de autores, de bases teóricas, mas é importante a gente citar esses autores, essas bases teóricas que a gente está se fundamentando mesmo que indiretamente, né? Porque isso mostra a cientificidade, né? E fundamentação teórica do nosso trabalho, né? Atenção, todos os autores citados no trabalho devem obrigatoriamente estar nas referências. Muito importante. Lendo alguns trabalhos de vocês, a gente vê uma lista de referências e não aparece no texto a fonte citada. Isso tem que acontecer. Tem que ter uma coerência entre tudo que está nas referências, as obras, os anos que estão nas referências estarem dentro do texto. Então, eu tenho que me referir, mesmo que seja citação indireta, como eu falei. Então, eu peguei lá uma parte de um escrito lá de determinado autor. Não adianta só estar na referência, porque quem lê não sabe o momento, a parte que foi pega de tal, né, de tal fonte, de tal obra, de tal documento, de tal lei. Eu tenho que colocar no texto, né, com base, conforme a BNT indica, né, sobre nome e ano lá do autor dentro do parênteses, né. Então, se apropriem da forma de citações, de como mencionar as fontes dentro do texto e só coloquem nas referências obras que vocês forem usar. Claro, vocês estão em construção do trabalho, então às vezes vai colocando as referências ali ao final, que são as que eu tenho ideia de usar, mas é importante ao final se fazer a conferência se todas as citações, as fontes no texto estão nas referências e todas as referências apresentadas aparecem no texto, né? Tá? Aí aqui também eu trago algumas questões que foi algumas revisões da BNT, né? Então a BNT revisou agora mais recentemente as normas, então aqui está tudo bem indicado conforme a atualização da BNT e a norma da UFPEL já está atualizada também conforme essa atualização aqui da BNT, tá? Então aí aqui são para vocês, né, se apropriarem, né, de algumas questões, tá? E aí é isso, então, para a nossa aula de hoje, pessoal. Nos encontramos na próxima aula, em que discutiremos mais um pouco sobre a construção da análise crítica e também discutiremos um pouco sobre metodologia, tá bom? Até a próxima aula, então.